Reverendíssimo pároco, Padre Márcio André, querido amigo, caríssimos ministros extraordinários da distribuição da comunhão, equipe de liturgia, coroinhas servos do altar, Ministério de Música, amada comunidade paroquial, e vocês, meus queridos irmãos e irmãs, que estão aqui nos acompanhando por nossas redes sociais. Minha saudação fraterna, eu sou o diácono Cauê, diácono aqui de nossa paróquia na Diocese de Campos. Você está nas redes sociais da paróquia de Nossa Senhora do Rosário. É uma grande alegria estarmos todos celebrando a Eucaristia, hoje unidos como uma grande família, sobretudo na ocasião do Dia dos Pais. Irmãos e irmãs, conversando com o Padre Márcio, nós combinamos que pelo menos uma vez o humilde diácono vai fazer a pregação da palavra na homilia em alguma das nossas celebrações. E mês passado a gente já tinha combinado o segundo domingo, até por ocasião do Dia dos Pais. Então, uma vez por mês, segundo as necessidades, nós vamos estar aí dividindo um pouco as reflexões em torno da liturgia em que celebrarmos. Na nossa liturgia hoje, eu queria começar não partindo diretamente das leituras que nós escutamos, mas eu queria dividir com vocês, fazer a recordação do mês de agosto, a intenção geral do mês de agosto. O mês de agosto, olha que legal, ele é dedicado com mais intensidade às vocações, algo muito importante. Sempre devemos pedir ao Senhor da messe que envie trabalhadores para a sua messe. Devemos pedir a Jesus que envie, que chame cada vez mais pessoas para servir o povo de Deus. E os domingos, ou melhor, as semanas do mês de agosto, são dedicadas em especial às vocações. Vamos aqui recordar. Domingo passado, nós então dedicamos às vocações ordenadas. Vocações ordenadas. Os diáconos, os sacerdotes, os bispos. Pedimos ao Senhor da messe que envie mais vocações ordenadas, também chamadas de ministérios ordenados, sobretudo sacerdotes, Esta semana, até por ocasião do Dia dos Pais hoje, nós então vamos estar nos dedicando a uma outra vocação que muitas vezes a gente deixa passar despercebido, a vocação ao sacramento do matrimônio, vocação da família, por isso o Dia dos Pais. Então, nós vamos pedir a Jesus, Senhor da plantação, que chame cada vez mais as pessoas para o sacramento do matrimônio, para que formem famílias, berço da graça de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, todos aqueles que se casaram, disseram sim a Jesus que chamou para o casamento. É vocação também. Jesus te chamou para o casamento, para o sacramento do matrimônio. Na terceira semana de agosto, a próxima semana, já será a semana das vocações religiosas ou vida consagrada. As irmãs,
as freiras, os frades, aquelas pessoas que Jesus chamou para, através dos conselhos evangélicos, pobreza, castidade e obediência, vão doar a sua vida todinha para o reino de Deus. Então, primeiro domingo, as vocações ordenadas. Segundo domingo, sacramento do matrimônio. Terceiro domingo, vocação à vida consagrada. Quarto domingo, nós temos os ministérios leigos, as pastorais. Vejam o quanto nós, como comunidade, podemos aí estar assumindo trabalhos na comunidade. Jesus chama: preciso de você na música, preciso de você na pastoral do dízimo, preciso de você na catequese. E o último domingo do mês de agosto, a vocação dos catequistas. Mas eu não vou só apresentando, agora a gente já sabe. O primeiro são os ordenados, segundo o matrimônio, terceiro vida consagrada, quarto a vocação para as pastorais, para trabalhar, para o serviço, e o último domingo a vocação dos catequistas. Então vamos falar um pouquinho sobre a vocação do matrimônio. Vejam, irmãos e irmãs, Jesus é Ele que chama. Ele te chamou para ser feliz no matrimônio. No matrimônio. Jesus, toda vocação é feita por Jesus. O que a gente deve compreender? Jesus nos quer felizes e aí Ele nos chama para sermos felizes assumindo um estado de vida, sendo uma vocação ordenada, sendo no matrimônio ou sendo na vida consagrada. Mas a vocação é sempre: Jesus nos quer felizes e eu te quero feliz aqui. Portanto, muitos de nós recebemos então de Jesus esse chamado. Olha, você vai se casar. Então nós começamos a procurar aquela pessoa em que eu gosto muito quando faço casamentos, eu sempre procuro falar para os noivos isso. Se você está casando, querendo fazer sua noiva feliz, beleza. Se sua noiva está casando com você, preocupada em fazer você feliz, beleza. Agora, se cada um quer ser feliz sozinho, o barco está furado. O barco está furado. Tem que ser via de mão dupla. Eu quero fazer você feliz e você me quer fazer-me feliz. É fácil? Não é fácil. Mas eu começo a perceber que eu começo a experimentar a felicidade te vendo feliz. Como é gostoso ver você, minha esposa. Como é gostoso ver você, meu marido, sorrindo. É muito gostoso. Aí a gente começa a experimentar o amor e a felicidade fazendo o outro feliz. E claro, do amor do casal nasce quem? Os filhos. Os filhos são fruto do amor entre seus pais. São fruto do amor entre seus pais. Olha que bonito. Deus fez para o matrimônio, marido e mulher que se unem em uma só carne, participar do ato da criação do próprio Deus. Deus criou a vida e através da família, homem e mulher que se unem numa união estável, no fundamento do amor, tem como fruto os filhos que Deus confiou ao pai e à mãe agora. Não é só marido e mulher, é pai e mãe também.
Por isso, hoje, nos dias dos pais, nós então falamos de família, do sacramento do matrimônio. Pois bem, eu não quero demorar. Agora, eu quero 2 aspectos para poder falarmos um pouquinho da palavra de Deus que orienta a nossa vida. Da mesma maneira que um diácono, um padre, entra no seminário e ficam anos preparando, vejam, não é de uma hora para outra que a formação prepara um padre, prepara um diácono. O diácono mínimo aqui na diocese são 5 anos. Os padres mais ou menos são 8 anos de estudo, de preparação, porque a coisa é séria. Graças a Deus a Igreja Católica é uma instituição séria, porque a gente já viu, ela pertence a Jesus Cristo. A Igreja Católica é séria, não é sujeito acorda e amanhã eu vou, não é assim, né? Muito bem, eu quero, irmãos e irmãs, que não é da noite para o dia que um diácono, um padre são formados. Existe o seminário. Eu quero dizer também que existe um seminário para a família. Existe um seminário para a família. Existem fases de formação para a família. Qual a primeira fase de formação para uma família? Namoro. Namoro. Primeira fase. Todas essas fases são para quê? Que os jovens conversem, se conheçam. Não é? Se conheçam. Namoro que só sabe beijar e abraçar e não tem conversa, mau sinal. Quem são os formadores? A família. Papai e mamãe têm que conversar com o filho sobre família, sobre respeitar, sobre conversar. Então as famílias são os grandes seminários para as novas famílias. E a gente vai acompanhando os jovens, orientando-os, né, a conversarem e dialogar. Até que de repente o namoradinho e a namoradinha percebem assim, são novos, né? E eu acho que não é você. Vamos desfazer o namoro. Que bom que desfez o namoro. Se percebeu que não é para a família, então tem que acabar o namoro mesmo, vai ficar atrapalhando a vida do outro? Não. Vá para um outro namoro. Vá conhecer outra pessoa. Ah, encontrei. Vamos para uma nova etapa? Aí o que que os namoros fazem? Os namorados fazem? Viram o quê? Noivos. O noivado já é aquela etapa assim. Eu percebo que de fato eu te amo e você me ama. Vamos começar a trilhar o caminho para o nosso casamento? Vamos. Mas o noivado continua o quê? Continua o discernimento, continua a pessoa a pensar, né, se de fato deve chegar. Chegando o dia do casamento, o ministro vai perguntar aos noivos: você quer tomá-la como esposa? Que é o consentimento. Quero. Você quer tomá-lo como esposo? Quero. E a igreja está rezando por esta família que está nascendo, esta família que está surgindo, porque Deus abençoa este amor neste momento, que vai virar uma só carne e só a morte pode separar. Fora isso, não rola. Aí agora sim, para todos nós, a vida de família, a vida da vocação que Deus tem as suas dificuldades. O profeta Elias, nós vimos na primeira leitura, perseguido, com tantas dificuldades, ele chega a um momento que ele está fugindo,
para não ser morto? Então, quantas dificuldades nós não vamos ter em família, não vamos ter em casa? Quantas dificuldades a gente não tem no trabalho? Quantas dificuldades nós temos na própria vida? O profeta Elias estava tão cansado, tão desanimado, que ele virou para Deus e falou: Senhor, tira minha vida, não aguento mais. Tira minha vida. Muitas vezes a gente quer jogar a toalha, né? A gente quer jogar a toalha. Senhor, não aguento mais isso que está acontecendo na minha casa. Eu vou acabar. Vejam, irmãos e irmãs, olha que bonito o que a palavra na primeira leitura disse para nós. Deus cuida de Elias. O anjo vem e diz: levanta e come. Elias comeu, mas precisou continuar dando uma descansada. Às vezes a gente precisa descansar um pouquinho para botar a cabeça no lugar. Não é verdade? Mas esse descansar um pouquinho às vezes a dificuldade faz tanto barulho que a gente não consegue raciocinar direito, a gente não consegue pensar direito, a gente não consegue ouvir Deus falar com a gente, não é? A gente não consegue ouvir Deus. Beleza. Depois o anjo vem: Elias, come, levanta, come, que o caminho é longo. E olha que bonito. Elias come, e o alimento, a graça de Deus, a bênção de Deus, fez ele andar 40 dias e 40 noites. Irmãos e irmãs, vou chover no molhado. Se a gente olhar para a nossa vida, a gente percebe o seguinte: muitas dificuldades que a gente já passou, a gente às vezes é o seguinte: eu não baixei a cabeça. E a gente sabe que me veio uma força, e eu sei que essa força veio de Deus. Eu superei, eu enfrentei, eu não abaixei a cabeça. Não sei de onde que veio essa força. Veio de Deus. Deus nos dá força e a gente vence. E a gente vai. A gente não deixa perder a dignidade. E aqui eu quero caminhar para encerrar dizendo o seguinte: Deus nos ama tanto, que Elias foi alimentado pela graça de Deus. E nós temos o pão da vida, a Santíssima Eucaristia. O próprio Jesus, ele está na Eucaristia. É dele que nós nos alimentamos. Dele, Jesus, quando viemos à missa e comungamos do corpo de Jesus, ele nos dá força para a gente também andar 40 dias e 40 noites. Claro, é este pão que vai nos sustentar e nos dar força e ajudar para que cada um e cada uma continue, sobretudo, fiel à vocação. Fiel à vocação. Quando a gente está com problemas, mais ainda a gente tem que procurar a Deus. Mais ainda a gente precisa comungar de Jesus, o pão da vida, para sempre estarmos fortalecidos e sempre sermos fiéis à vocação que recebemos. Na segunda leitura, São Paulo nos aconselha alguns comportamentos que são importantes, que a gente deva tirar do meio de nós. Vamos aqui recordar. O que deve desaparecer do nosso meio? O que deve desaparecer da nossa casa? E a gente comunga Jesus, o pão do céu, para ter força para lutar com o que deve desaparecer da nossa casa. A amargura, tudo que é de amargura
que saia do meio de nós, que saia de nossa casa. Irritação, que saia do meio de nós. Determinamos em nome de Jesus que saia da nossa casa. Cólera, que o sol não se ponha sobre vossa cólera, não deis entradas ao demônio, que saia do meio de nós, que saia de nossa casa a cólera. Gritaria, quando a gente começa a gritar, ninguém consegue se ouvir por causa da gritaria. Injúrias, às vezes de cabeça quente a gente fala com o filho, fala com a esposa, fala com o marido, coisas que não são verdades, mas é porque na cabeça quente a gente só quer machucar. Que as injúrias saiam de nossas vidas. Não vamos falar aquilo que não é verdade, nem para machucar e nem para nada. É a injúria. Tudo isso deve desaparecer do meio de vós, como toda espécie de maldade. Minha casa, Senhor, seja uma casa de bênção. Nós somos todos pecadores, necessitamos de vosso pão da vida. Nos ajudai, Senhor, a caminhar 40 dias e 40 noites alimentados, e que a nossa casa, a nossa família seja um lugar de bênção. Porque aí eu encerro São Paulo. Sede bons uns para com os outros, sede compassivos. O coração, compasso é com coração. Que o nosso coração sempre esteja inclinado para o outro que sofre. Perdoai-vos mutuamente. Perdão, meu filho, perdão, minha filha, perdão, minha esposa, perdão, marido, perdão. Que a nossa casa seja a casa de perdão. A gente erra, a gente pede perdão. Então, perdoai-vos mutuamente, como Deus vos perdoou por meio de Cristo. Determinamos, Senhor, que em nossa casa toda maldade seja retirada e que o sangue de Jesus lave nossas famílias. Queremos aqui, Senhor, colocar em vossos pés todos aqueles que receberam vossa vocação ao matrimônio. Fortalecei, Senhor, na fidelidade, pais e mães que se uniram no matrimônio para, no amor, cuidar dos filhos. Senhor, queremos lembrar aqui também os nossos pais que estão vivos, mas também os pais que já faleceram, que continuam cuidando de nós, intercedendo por nós. Que nunca esqueçamos, Senhor, o exemplo de nossos pais, o amor de nossos pais para conosco. Isso tudo vos pedimos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. De pé, agradecendo a vocação que Jesus nos fez, por nossos pais, nossas mães, nossas famílias, vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,